Bem-vindos à sala de estudos Seara, que nós estamos aproveitando esses dias de isolamento para usar esses canais de comunicação para espalhar conhecimento. Essa série de estudos visa trazer luz sobre libertação, o que é libertação e como agem esses demônios. Hoje é a quarta aula em que nós queremos ministrar sobre como entram os demônios, como eles passam a ter propriedade na vida de uma pessoa. Quais são as legalidades, como é que tudo isso se manifesta. Demônios são espíritos que não têm corpo, precisam de um corpo para agir, para fazer morada, para enganar, controlar, fazer sofrer, destruir e afligir. São ações malignas que se desenvolvem na vida de pessoas através da possessão, quando esses demônios tomam conta de uma pessoa. A aula de hoje, esses na verdade são resumos de conteúdo que nós temos apostilado sobre quais são as legalidades, as portas abertas para que demônios entrem. Nós sempre precisamos saber a porta que ele entrou, porque no final, quando a libertação é concluída, esta mesma porta precisa ser fechada, precisa ser trancada, para que as trevas não voltem mais. Pecado é aquilo que nos separa de Deus. Pecado é o estado de estarmos separados de Deus. E porque nascemos em pecado, separados de Deus, então nós temos a disposição para transgredir os mandamentos de Deus. E a nossa natureza, separada de Deus, chamada de natureza pecaminosa, tem uma inclinação para aquelas coisas que Deus não gosta, que são abominações diante do Senhor. Então, o pecado ele é uma porta de entrada. Primeiro exemplo que nós queremos trazer hoje nessa sala de estudos é Atos capítulo 5, onde fala de Ananias e Safira. Eles eram um casal que pertencia à igreja de Atos dos Apóstolos, talvez a igreja mais reluzente em termos de glória de todos os tempos, mas ali também constituído por pessoas que tinham pecado. Eles, em Atos capítulo 5, verso 3, Pedro então perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo para ti? Havia muita fome naqueles dias, então as autoridades da igreja, Pedro, Tiago e João, os líderes, tinham pedido que quem tivesse alguma propriedade que vendesse e trouxesse o valor para a igreja para suprir as necessidades daqueles que estavam passando fome. Então Ananias venderam um campo, uma propriedade, e o casal resolveu reter uma parte do valor. Mas mentiram ao apóstolo Pedro e às lideranças da igreja que tinham vendido por um outro valor, para não doar aquela parte. Eles alteraram o valor e disseram que tinham vendido por um valor menor. Eles mentiram ao Espírito Santo, e Pedro diz: porque encheu Satanás de cobiça. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Cobiça, mentira e engano. Esses três juntos foram a causa. Aquilo estava dentro e eles deram oportunidade. O resultado foi a morte. No final daquela pergunta, Ananias caiu morto na presença do apóstolo Pedro, porque ele mentiu ao Espírito Santo e não só às pessoas. Depois, mais tarde, chega a sua esposa Ananias, que confirma a mentira do marido. Aí nós falamos do pecado da cumplicidade. Às vezes, no casamento, casais são cúmplices das obras erradas. Podemos ser casados e ter aliança pela verdade, nunca pela mentira. O que é correto, o que não é correto, não adianta encobrir. Nós estamos dando margem para Satanás agir. E quando os que tinham levado o corpo do Ananias para o cemitério estavam voltando, Pedro disse para ela: porque também você mentiu, os que levaram teu marido são últimos cair, ela cai morta. Ou seja, causou um temor muito grande. Mas Pedro disse: porque Satanás encheu o teu coração. Só pôde encher porque no coração tinha cobiça e tinha o maldito hábito de mentir. São pecados que nós temos que dão vazão. Um outro que nós queremos compartilhar com vocês,
o exemplo clássico de pecado de comissão é o ato de não perdoar. O apóstolo Pedro perguntou para Jesus, em Mateus 18, 21, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E o Senhor Jesus diz até 70 vezes 7. Quando não há perdão, esse nós vamos depois falar um pouquinho melhor, nós damos vazão para Satanás agir na nossa vida. Existem também as circunstâncias da nossa vida que nos fazem ser fragilizados. Os psicólogos tipificam que a criança é como uma esponja que absorve tudo de bom e de ruim. E às vezes ela é criada num ambiente, num lar que a gente chama de lar disfuncional, cheio de brigas, confusões, maldições, e aquilo vai passando para a vida de uma criança. Então, a astúcia por herança, por exemplo, quando pessoas que são autoridades sobre a vida de uma criança lançam maldição sobre ela, dizendo, tu não serve para nada, você vai ser alcoólatra igual ao seu pai, né? Você é burro, você nunca aprende, você vai casar com um homem que vai te bater, tu nunca vai ser feliz. Então, palavras de maldição de uma autoridade dão legalidade para Satanás agir e acompanhar a vida daquela pessoa, né? Então a gente chama de uma herança espiritual maldita. Palavras de maldição são portas abertas para que Satanás esteja agindo. Hebreus 12:15 fala sobre raiz de amargura, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, o pecado, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dessa raiz de amargura muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. A amargura é um sentimento de replicar a mágoa, né? Ficar magoado continuamente. A raiz de amargura é responsável por perturbações. A pessoa não consegue se livrar de uma injustiça que ela sofreu, um dano que ela sofreu no passado. Ela realimenta, ela reconta sempre de novo com um destilar de dor, de injustiça, de raiva e de ressentimento. A palavra ressentir é sentir de novo, fazer com que toda aquela dor retorne. Espíritos de amargura mantêm vivos aqueles incidentes, fazem com que a pessoa não se esqueça, e a pessoa alimenta, né? A falta de perdão mantém vivos os golpes que a pessoa sofreu lá atrás. Ela nunca conseguiu perdoar. Eu, há poucos anos, atendi uma senhora que trouxe, ele não chegou a ser o pai, mas ele tinha o termo de guarda daquela criança. E ele tentou abusar sexualmente, com muita violência, daquela criança que a justiça tinha dado para eles cuidar. Essa menina fugiu de casa, passou muito trabalho, foi maltratada na rua, sempre fugindo da violência sexual. Já em idade adulta ela tem o encontro pessoal com Jesus, a vida dela é reconstruída, e um dia, para minha surpresa, ela traz no culto aquele que tinha sido o pai, que tinha o termo de guarda dela, não era o pai adotivo, mas tinha somente o termo de guarda, que era o abusador. E disse, eu quero te trazer no altar de Deus para liberar perdão sobre a tua vida. Liberar perdão sobre ti. Para que tu não carregues contigo os danos e as violências que você causou em mim. Sabe, irmãos, isso é um pedaço do reino de Deus. Hoje a vida dessa mulher está livre disto, né? Conseguiu reconstruir a sua vida. Hoje ela mora em família, tem filhos. E o abusador, ele recebeu o perdão, mas ele ainda não se entregou a Jesus. Mas ela fez o seu papel, e quem perdoa é muito mais feliz do que aquele que recebe o perdão ou do que aquele que retém o perdão. Satanás não tem mais legalidade. A hereditariedade, né,
espíritos familiares que nós vemos que acompanham algumas famílias, por exemplo, em uma família em que alguém comete um suicídio, um espírito de morte que vem acompanhando de geração em geração. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados do fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós temos uma nova herança, nós recebemos a herança em Cristo. E em Cristo nós somos abençoados. Há uma necessidade sempre de abdicar, renunciar à herança familiar, aqueles espíritos que causaram destruição na nossa família, e clamar que o sangue do Senhor Jesus remova de cima. Se você vem de uma família disfuncional e que percebe que na sua vida existem algumas coisas que vão imitar, repetir os mesmos pecados da tua família, isso é uma maldição que precisa ser quebrada. Isso o Senhor Jesus já conquistou lá na cruz, mas você precisa renunciar e dizer: Senhor, esses espíritos de morte, de falência, de separação, de enfermidades que havia na minha família, não cheguem em mim, nem passem para a minha descendência. A maldição de linhagem de família sempre precisa ser anunciada e renunciada, conhecida, e você precisa olhar que espíritos agiram na minha família. Identifique e renuncie. Diga: Deus, eu não quero essa maldição na minha vida. Deus tem coisas muito novas e maiores para você. Uma outra forma de uma pessoa ser oprimida e até possessa de demônios é quando ela frequenta locais infestados de demônios. Por várias razões. Uma pessoa em sã consciência não entraria num lugar infestado de demônios, mas ela é atraída para lá através da promessa de cura. Eu estou me referindo às casas de cura, curas espirituais, espiritismos, umbanda, kardecismo, tantas coisas que são contrárias à palavra de Deus, como a invocação de espíritos de mortos. A pessoa, ela vai frequentar essas coisas. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quando alguém frequenta estas casas, está fazendo um pacto, uma aliança, foi lá pedir um favor, e muitas vezes esses espíritos vão atender o favor daquela pessoa. Aí se criou um vínculo, uma dívida, você recebeu um favor do ocultismo. Esse favor precisa ser renunciado. Ainda que você tenha sido curada no mundo dos espíritos, esta cura precisa ser apresentada diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu não quero nada que venha das trevas. Por isso que pessoas vão nas casas infestadas de demônios por causa de uma promessa, às vezes de cura, de trabalho, de um grande negócio, etc. Quantos casamentos já foram feitos no ocultismo que não duram, viram um grande tormento? Então, frequentar essas casas dá vazão para o diabo agir. Outra forma de demônios agirem, quando as pessoas rejeitam a Cristo. Você andou com o Senhor, mas depois rejeitou a Cristo. Aí você vai ser uma casa sem habitação do Senhor, vai ser uma casa em que os demônios poderão entrar a hora que eles querem. Um crente, aquele que é filho de Deus, nascido em Deus, em que tem uma comunhão saudável com o Senhor, os demônios não podem entrar. Lucas capítulo 11, versos 21 e seguintes. Agora, aquele que renunciou a Cristo, que abandonou, ele poderá ser ocupado por demônios, porque ele rejeitou aquele que podia fazer a sua obra completa de redenção. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permaneça fiel ao Senhor, mantenha a tua aliança em dias difíceis ou dias fáceis. Diga: eu tenho uma aliança com Deus. Deus derramou seu sangue precioso, nós vimos em 1 Pedro 1,18. Nós fomos comprados a preço de sangue e o maligno não nos toca. Se você se identificou com alguma dessas áreas em que
foram abertas portas para Satanás entrar, então é necessário que você abdique, renuncie o quanto antes, essa porta seja fechada e a porta para Jesus seja aberta, para que Ele é o mais valente, Ele vai morar em você e as trevas não terão oportunidade. Deus te abençoe, até amanhã na nossa sala de estudos.